Respira, torcedor, respira. Quando você busca Fernando Diniz no mercado dos treinadores, é preciso ter em mente que junto virá esse tipo de partida no pacote. Os jogos emblemáticos fazem parte de um trabalho que colhe os frutos. Traz insegurança, mas ao mesmo tempo faz o torcedor olhar para o alto. É difícil de entender. Dizíamos que a sequência que o Vasco viveu nas últimas semanas diante dos 4 primeiros colocados do campeonato era a mais difícil e importante da temporada. Mas para nós que conhecemos esse time, sabemos que os maiores desafios não estão nos grandes adversários. Afinal, o lema coragem para jogar nos faz desafiar qualquer oponente. A maior dificuldade mora nos confrontos em que entramos com a obrigação da vitória. Quando eu me encaminhava para o estádio, conversava com um torcedor de um time rival e ele dizia: hoje tem que ganhar, né? Eu afirmei: se nós não complicarmos, porque sabemos que o autocontrole não é o nosso forte. Assumir a responsabilidade nesse tipo de jogo é um problema para o Vasco. E perdemos muitos pontos dessa forma nesse ano. Procuraremos culpados novamente. Léo Jardim tem muita culpa no sufoco. Hugo Moura tem, Barros não foi bem nessa tarde, Ryan defensivamente deixou a desejar, Puma esteve abaixo. Erramos demais nessa tarde. Mas no fim das contas, apenas os 3 pontos acabam importando. Nessa tarde, o campo entregou muito recado pro Diniz e um relatório. Mas antes de lermos qualquer um deles, a vitória só foi possível por conta da mentalidade implementada no atual trabalho do treinador também, onde o Vasco buscou o triunfo o tempo inteiro. Não existiu negociação e isso precisa ser valorizado antes de muita coisa. O sufoco vai nos fazer questionar todos os erros. Os lances que vieram de uma partida horrível, uma das piores do Vasco nos últimos meses. Mas desde a virada do Vitória no primeiro tempo, eu tinha certeza de que iríamos buscar a virada nessa tarde. Conseguimos. Após o treinador abrir mão de uma ideia que não estava funcionando mais uma vez. Entregamos mais um gol como de praxe, mas mesmo assim brigamos até o fim pela vitória que era inegociável nessa tarde. Verratti não tem encaixado com a ideia de jogo e a entrada de Andrés outra vez deu vitalidade à equipe. Mas não só isso. Ryan é uma peça de explosão e precisa estar cada vez mais próximo do gol para finalizar e decidir, como foi no segundo tempo. Fazer com que ele volte até a área para marcar tira o fôlego para essa arrancada, além de afastar o nosso jogador mais decisivo cada vez mais da meta. Com Andrés voltando, Ryan decidiu. Piton mostra sua importância. Léo Jardim tem sofrido gols e falhando de um jeito que não costumava acontecer. Precisa acordar, assim como o Hugo Moura, que muitas vezes esquece em qual linha de jogo tá atuando e dá espaço para os adversários. O campo entregou muita informação para Diniz, porque em meio a tantos erros, buscamos 4 gols novamente e mais uma vitória para mandar o fantasma do rebaixamento de vez para longe e nos colocarmos na briga pela Libertadores. Assim como o Vasco se colocou como a terceira pior defesa da competição com os gols sofridos nessa tarde, o time também chega ao segundo melhor ataque do Brasileirão. Os jogos emblemáticos que por vezes aconteceram pela organização quando foram no sentido bom, nas últimas rodadas, quando no sentido ruim foram pelo desequilíbrio entre os setores como nessa tarde. Porém fica nítido com a partida do Barros e por vezes até do Ryan e do Hugo defensivamente que os erros na grande maioria acontecem de desatenções de uma equipe que acredita nessa coragem para jogar, mas comete deslizes por não se atentar na importância que tem também a responsabilidade para defender. GB decide em uma tarde de acertos nas mexidas de Diniz, que também é o símbolo de um certo desequilíbrio de uma equipe que tanto decide lá na frente, ao mesmo tempo que tanto sofre lá atrás. No fim das contas, o que importa e o que realmente interessa é que a vitória chegou mais uma vez, porque esse time atual acredita até o fim nos 3 pontos. Em toda a rodada tem sido assim. O Vasco é o 10º colocado do Brasileiro antes da data FIFA.